Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso MesaCast. Eu sou Júlia Baldin, eu sou jornalista, apresentadora e hoje estou como convidada aqui para conversar um pouquinho com a equipe de vocês. Eu estou aqui com um time de peso. Eu recebo a nossa gerente, Carla Leonel, a analista de cargos, salários e carreira, Gisele Machado, a analista de desenvolvimento, treinamento e cultura, Beatriz Tavares, a analista de recrutamento e seleção, Ana Carolina dos Santos, e a analista de saúde e responsabilidade social, Marília Siquieri. Muito obrigada pela presença de vocês, meninas. Que prazer estar aqui. E eu tive dando uma lida aí sobre a Cocred e eu fiquei impressionada, não só pelo porte da cooperativa, mas por todo o trabalho que vocês realizam aqui no estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais. São números impressionantes, né? E não é à toa que a Cocred é uma das maiores cooperativas do Brasil. E, claro, tudo isso só existe e acontece graças a vocês, os colaboradores que são o coração da cooperativa. Fazendo um raio-x do quadro funcional, a Cocred tem hoje 680 colaboradores, que cerca de 56% são mulheres e quase 94% têm ensino superior ou pós-graduação. É um time de primeira. A faixa etária média é de 30 a 40 anos, um time maduro e com muito gás. Além disso, 57% dos colaboradores têm menos de 5 anos de casa. Carla, você está liderando a equipe de gestão de pessoas e cultura há quase 2 anos. Você tem uma carreira sólida, passou por grandes empresas e há mais de 16 anos ocupa cargos de liderança. Com base na sua experiência, quais são os diferenciais aqui da Cocred em termos de gestão de pessoas? Olá, Júlia, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. É uma grande honra poder ter trabalhado, estar trabalhando dentro da cooperativa, porque é uma cultura onde o centro, as pessoas estão de fato no centro. De todo o nosso sistema, toda a nossa parte de desenvolvimento, de cuidado com pessoas. Isso é um fator inegociável, e não são só com os nossos cooperados, tá? São principalmente também com os nossos colaboradores que cuidam dos nossos cooperados. Então, assim, isso é importantíssimo para mim como gestora, para minha carreira de 16 anos, passei por grandes empresas, mas o cooperativismo realmente ele toca o nosso coração. A cooperativa, por 4 anos seguidos, ela vem conquistando o selo da GPTW, que é uma empresa importante a nível mundial em gestão de pessoas, em clima organizacional. Então, para mim é uma grande honra estar aqui na Cocred para poder compartilhar um pouquinho e aprender muito com o sistema cooperativista. Que delícia, né, escutar palavras como essa. E realmente eu estava dando uma pesquisada aí e vi que uma pesquisa divulgada recentemente na Isto É Dinheiro, o vale-refeição médio dos brasileiros é de R$ 480. Aqui, na Cocred, o vale-refeição é de R$ 760. Gente, quase 60% maior. Hoje, o valor dos vales refeição e alimentação nos principais bancos do país, como Caixa, Bradesco e Itaú, eles somam, em média, R$ 1.800. Aqui, na Cocred, o valor total dos vales refeição e alimentação chega a R$ 2.360. Gente, isso é um salário de muito brasileiro. Gisele, me fala um pouco aí sobre a política de cargos e salários aqui na Cocred. Oi, Júlia. Acho que antes de falar um pouco sobre a política, eu preciso explicar um pouco o que o setor de cargos, salários e carreira faz, uma vez que ele não é tão comum assim dentro das empresas. Via de regra, a gente estrutura áreas, departamentos e setores, determina a quantidade de colaboradores que cada uma dessas áreas precisa ter para poder fazer as entregas e determina a remuneração que cada cargo tem que ter, né? O nível de cada cargo e a remuneração para cada cargo. Tudo isso sempre baseado em pesquisa salarial. Aqui na cooperativa a gente utiliza o Carreira Miller, que é uma plataforma muito conhecida para quem é da área, né, de remuneração, e é através dela que a gente faz tanto as nossas pesquisas de remuneração como as nossas pesquisas de benefícios. Eu acho que um outro item importante de cargos e salários que é importante
falar sobre uma terminologia que a gente chama de total cash. A necessidade do colaborador dele enxergar a remuneração total dele. Então, ele fazer o cálculo de remuneração fixa, esses benefícios, igual você disse, a gente tem um vale alimentação, um vale refeição diferenciado, assim como todo o pacote de benefícios da cooperativa, ele é diferenciado do que o mercado tem, e a remuneração variável também, que aqui na cooperativa a gente tem o PPR para todos os colaboradores, contrato de metas, comissão para a equipe de negócios, o HP para a equipe administrativa lá dos PAs. Então, todo esse cálculo é necessário fazer anualmente para você entender a composição da remuneração dos nossos colaboradores. Gente, muito legal ver isso tudo, né? E, Gisele, eu vou trazer outro dado bem interessante aqui, tá? A Mercer, que é líder global em consultoria para desenvolvimento de pessoas, fez uma pesquisa recente que apontou que 92% das empresas brasileiras oferecem o auxílio creche. O valor médio, independentemente do cargo do funcionário, é de R$ 446,50. E na maioria dessas empresas pesquisadas, esse benefício é pago até a criança completar 2 anos e meio. Agora aqui, na Cocred, esse valor é de meio salário mínimo. Ou seja, hoje o auxílio creche é de R$ 706. Os colaboradores recebem até os filhos completarem 6 anos e 11 meses. Olha a diferença, gente. Então, realmente, é o que você apontou sobre o total cash e a recompensa pelo trabalho. E se a gente considerar todos esses benefícios que não são oferecidos por outras empresas, a Cocred está bem na frente, né? Concordo. A gente tem o auxílio creche aqui e também faz parte dele o auxílio babá, que o colaborador ele pode optar ou pelo auxílio creche ou pelo auxílio babá, se ele preferir deixar a criança em casa com uma babá, no mesmo valor. A gente tem também o auxílio para filhos com deficiência, que daí é um valor, o mesmo valor, mas é um pagamento vitalício para o colaborador. Por quê? Porque, assim como a Carla disse, a cooperativa ela tem as pessoas como centro e, automaticamente, a nossa família faz parte disso. Então, automaticamente, a gente busca sempre ter essa visão de ajudar o colaborador, de dar qualidade de vida para o colaborador, tanto para ele quanto para o seu familiar. Um outro dado importante também sobre remuneração, a gente participou de uma pesquisa do Carreira Miller há um tempo atrás sobre remuneração variável, e aí as empresas que responderam a essa pesquisa, apenas 24% das empresas oferecem um programa de PPR. Dessas 24 empresas que oferecem, o target de atingimento, que é o teto de atingimento dessa meta, né? Então, hoje aqui na cooperativa, por exemplo, nós temos até 3 salários e a gente tem atingido esses 3 salários, então todo mundo tem ganhado 3 salários nos últimos anos. Nas outras empresas, o target tem sido de até 2 e a média de pagamento ela é de até 1 salário. Então, esse é o diferencial. Eu falo com orgulho do nosso pacote de benefícios, do nosso pacote de remuneração, porque realmente é um pacote diferenciado do que a gente vê aí dentro do mercado. Outra coisa importante, a gente teve um acordo coletivo que acabou de sair, as empresas fazem aplicação só do índice para correção. A cooperativa, ela dá um ganho real para o colaborador. Então, isso, gente, eu particularmente nunca vi na minha carreira, e as pesquisas, elas dizem a mesma coisa também. 1,8% das empresas que fazem parte do banco do Carreira Miller dão algum tipo de ganho real. Então, é um ganho muito pouco. Eles têm um banco de carreira de empresas de 3.600 empresas. 1,8% das empresas dão algum tipo de ganho real. Então, isso é um diferencial, é o quanto a cooperativa olha para o colaborador, o quanto ela quer que o colaborador cresça, que ele seja bem remunerado, e para a gente também ter os melhores e ser competitivo com o mercado. Assim, eu estou impressionada. Eu, como mãe também, né? O Xande acabou de completar 8 anos. Já fico pensando como seria se eu estivesse aqui na Cocred até ele completar os 6 anos e 11 meses, né? Parabéns aí, meninas. E, Gisele, eu queria que você me falasse mais sobre carreira. Se eu quiser construir minha carreira aqui, na Cocred, como é que funciona? O que eu tenho que fazer? A gente tem um plano de carreira desenvolvido dentro da cooperativa, e aí a gente tem 3 formas de haver o crescimento dentro do nosso negócio. Uma forma é o recrutamento interno, vou deixar para a Ana falar um pouquinho mais para frente, que ela tem lugar de fala sobre isso. A promoção e o mérito. Vou explicar um pouquinho qual que é a diferença. Promoção é quando o colaborador ele tem um crescimento vertical na estrutura, então ele sai de assistente, por exemplo, para analista júnior, ou ele sai de analista sênior para
carreira de gestão, por exemplo, para coordenação. Com isso, ele tem um crescimento da remuneração dele, um crescimento das atividades. O mérito, ele é o que a gente chama de crescimento horizontal. Então, o colaborador, ele tem um aumento salarial, ainda dentro do mesmo nível de cargo dele, e aí é um aumento salarial tanto como reconhecimento das entregas que ele fez, como uma preparação também para que ele possa assumir uma cadeira mais alta depois dentro da cooperativa. Então, esses são as três principais formas de crescimento, e o recrutamento eu deixo para a Ana falar um pouquinho, que acho que ela vai entender um pouquinho mais. Me conta, Ana, quero saber. Vamos lá. Obrigada, Júlia, pela oportunidade. Basicamente, hoje no recrutamento, nós atuamos com 2 plataformas que são muito conhecidas, né? Uma delas é o LinkedIn, que é muito focado para a captação externa de candidatos, e temos a GUP também, que é a nossa plataforma oficial de recrutamento hoje. Dentro da GUP, a gente utiliza 2 bancos de talentos que são muito importantes, são a base do nosso recrutamento hoje. Então, existe um banco externo de currículos e um banco interno. Falando um pouquinho do externo primeiro, a gente centraliza todos os nossos currículos externos lá. Então, hoje, o colaborador que quer indicar um amigo, quer indicar um conhecido, alguém com quem já trabalhou, ele pode fazer essa indicação, mas a pessoa realiza esse cadastro dentro da plataforma. Assim, a gente consegue ter acesso ali a todo o histórico profissional daquele candidato, a todas as qualificações dele, né? E a gente tem isso sempre de forma atualizada também. O nosso banco externo hoje, ele conta com uma quantidade de 5.200 currículos neste momento. Então, nós temos uma base bem robusta, né, de currículos externos. Quando a gente pensa no recrutamento interno, eu falo também com muito orgulho, né, como a Gi disse, a Cotred, ela de fato oferece oportunidade interna para os colaboradores. E isso vai muito além do que a gente só lê no papel, só lê nas redes sociais, porque muito fala-se sobre carreira, mas pouco a gente vê as empresas colocando isso de prática, né, realmente. E aqui na Cotred, todas as vagas, sem exceção que eu abro, a primeira pergunta dos gestores para mim sempre é: Ana, a gente consegue fechar essa vaga internamente? Então, o nosso primeiro olhar sempre é para o colaborador que a gente tem aqui dentro, né? Vamos tentar procurar esse talento, esse potencial para a gente desenvolver aqui dentro da cooperativa. E se de fato a gente não encontrar, a gente acaba fazendo essa busca externa. E aí, um dado que eu trago para provar que isso é realmente o que acontece no dia a dia é que nesse ano, até o momento, o cargo que a gente mais trabalhou em termos de vagas foi o cargo de estagiário. Ou seja, a gente comprova que no dia a dia, quando a gente faz o recrutamento interno, ele acontece ali na escadinha natural. Então, hoje, para quem é interno, por exemplo, no cargo nos PAs, né, a gente tem um gerente administrativo, um tesoureiro, um caixa. Quando um gerente administrativo sai, a tendência é que a gente suba todo mundo que está ali naquela cadeira embaixo. E aí a gente contrata o primeiro cargo ali, que é o cargo de estagiário. Então, em termos de contratações externas, o cargo que a gente mais traz para dentro da cooperativa hoje é o de estagiário. E aí, continuando nessa questão do recrutamento interno, nesse ano nós fechamos um total, até o momento, né, até outubro, um total de 207 vagas, e 73 delas foram fechadas em recrutamento interno. Então, realmente, a Cotred tem esse olhar, né, de muito cuidado, de muito carinho aí com o que os colaboradores internos já vêm realizando para a gente. É a valorização do funcionário, né? Isso é muito importante. E, Ana, você que é da equipe de recrutamento e seleção, também é responsável pela recepção dos colaboradores, pela inserção deles no ambiente da cooperativa. E eu estava lendo aqui que é nessa fase, no programa de integração, que tem início uma jornada de aprendizado e de capacitação que é constante aqui na Cocred. É isso mesmo? A gente sabe que a mudança de emprego, ela impacta muito a nossa vida, né? Então, é um cenário novo, são pessoas novas. É normal que as pessoas se sintam inseguras, né, com aquilo que é desconhecido. Então, a nossa intenção com a integração é, de fato, fazer aquela pessoa se sentir integrada. Então, ela vem, já no primeiro dia, a gente faz uma apresentação corporativa do que é a cooperativa, do que é o cooperativismo, o que é o sistema Cicobi, né? Como esse sistema é composto hoje. No primeiro dia, a gente também tem uma dinâmica muito bacana, que é um almoço com a nossa diretoria. Então, as pessoas já conhecem todo o nosso quadro de liderança, todo o nosso quadro de gestão no primeiro dia nesse almoço. Tem a oportunidade ali de bater um papo com os diretores, com os gestores. A gente senta em mesas bem diversas, né, com pessoas de vários setores, para conhecer mesmo um pouquinho do nosso gelo, quadro. Né, também. Exatamente. Depois, quando a pessoa chega, ela já sabe pelo menos algumas carinhas, já conhece algumas pessoas. E durante essa semana de integração, eles passam por todas as áreas da cooperativa.
cooperativa. Então, os gestores ou responsáveis de cada departamento têm ali geralmente uma horinha e meia na nossa interação para explicar o que o departamento faz. Então, a gente passa para o novo colaborador o organograma da área, o que cada área é responsável, como é a atuação de cada departamento aqui dentro. E eles também já fazem, nessa primeira semana, um treinamento dentro da nossa universidade corporativa, né, que é o Scobo Universidade. Depois a Bia vai completar aqui e explicar um pouquinho sobre os treinamentos, onde eles já têm uma bagagem aí do que é o sistema financeiro, de particularidades que a gente tem dentro do cooperativismo, porque muitas vezes as pessoas vêm de outras empresas, de outros segmentos, né? E aqui nessa primeira semana eles vão entender algumas nomenclaturas que são específicas do nosso segmento. Por exemplo, PLD, gerenciamento de riscos, entender de fato como a nossa estrutura funciona. Então é uma recepção nota 1000. E até nesse momento, né, considerando desse ano, nós já tivemos 147 novos colaboradores que passaram por esse processo de integração. Olha isso, gente, coisa boa, né? Ó, por falar em coisa boa, tem alguns números aqui que eu quero ler para vocês também, tá? Ana, eu estava lendo que as horas de treinamento oferecidas pela Cocred são muito superiores ao mercado. Um levantamento da consultoria Carreira Miller, que foi citada pela Gisele, inclusive, aponta que as empresas brasileiras oferecem, em média, 6 horas de treinamento por ano aos colaboradores. E aqui na Cocred são 9 horas de treinamentos obrigatórios, em média, por ano. Em relação aos treinamentos não obrigatórios, o mercado pratica, em média, 12 horas de capacitação por ano para cada colaborador. E aqui a Cocred oferece ainda mais, né, para cada colaborador. A gente vê, né, que a empresa faz de tudo para que o colaborador cresça ainda mais. Vocês são privilegiados, né? Porque é um investimento que é feito em vocês mesmos CLT também, Premium. né? A gente é CLT Premium, já ouviu falar esse termo? Isso, gente, mas vocês são demais, né? Eu queria saber um pouquinho mais, Bia, me conta. Júlia, vamos lá. Realmente, né, a nossa verba é muito alta, né, para capacitação e para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Ela é estruturada anualmente, né, que a gente chama de plano anual de treinamento. Então, todo final de ano, agora nesses meses, né, a gente senta com todos os gestores, né, para entender qual que é a necessidade de cada equipe, de cada colaborador, para que a gente juntos consiga desenhar, né? O que aquela equipe está precisando, quais são os desafios que eles vão enfrentar, possivelmente, né, no próximo ano, para a gente ir capacitando esses colaboradores. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto com todos os gestores, né? Senta numa reunião, conversa, e aí sim estrutura quais as verbas vão ser levadas para o próximo ano. E no próximo ano, né, lá em 2025, a gente vai estruturando esses treinamentos de acordo com cada necessidade de cada colaborador. E aí, né, o PAT também não é só a nossa única forma de formação e desenvolvimento desses colaboradores. Aqui na Cocred, a gente também tem um super diferencial, que é a nossa biblioteca, né? A biblioteca física, ela fica aqui no centro administrativo, mas todos os outros colaboradores podem usufruir, né? Então, a gente tem uma lista de livros disponíveis, o nosso acervo conta com mais de 173 livros. Todos os colaboradores podem solicitar, né? Então, eles entram no nosso sistema, eles têm lá todas as relações, livros de diversos temas, de diversos autores, inclusive muitos autores, né, que já passaram pela Cocred. Então, a Mariana com Y, que foi um show aqui no nosso último evento, a gente também tem livro dela, os colaboradores pedem e a gente envia, né, para os colaboradores do PA, a gente encaminha por malote e entre 2 e 3 dias já está lá na agência com eles para eles começarem a leitura. Tá? Então, acho que esse é um super diferencial também. E pensando nisso ainda, né, para ampliar ainda mais a leitura, em 2024 a gente disponibilizou 3 Kindles, né? Então, são os livros digitais aqui para o centro administrativo, que esses colaboradores eles podem solicitar, podem pedir. E no horário de almoço, né, tem pessoal que prefere os Kindles agora, então eles reservam e durante o horário de almoço eles podem também escolher alguns livros que estão disponíveis na nossa biblioteca. Tá? Muito legal. E esse lance da biblioteca aqui dentro da Cocred incentiva quem está estudando, né? Com certeza. E eu fiquei sabendo também que vocês oferecem bolsas de estudos e tem parcerias com algumas instituições de ensino superior também, né? Por exemplo, na FGV e na PSEG, os colaboradores da Cocred têm desconto de 10% nas mensalidades.
Na Fundace USP, o desconto é de 25%, inclusive para o marido, a mulher, para os filhos dos colaboradores, né? Isso que é muito legal também, não é só para o colaborador, mas também, né, para os seus, né, para os familiares. Na Barão de Mauá, a parceria com a Cocred garante desconto de 30% nas mensalidades. Ou seja, só não estuda quem não quer. É isso mesmo, né? É isso, Júlia. Justamente, tem muita oportunidade. A Bolsa de Estudo, né? Para mim, eu acho que é um dos melhores benefícios que a Cocred oferece. Eu falo por experiência própria, porque eu também faço uso da Bolsa de Estudo. Que legal. Eu acho que é um sonho, assim, né? Muitos colaboradores não têm a possibilidade de arcar com a Bolsa de Estudo e a Cocred te ajuda a realizar esse sonho, né? Então, eu acho que isso que é o mais importante. Não o seu sonho profissional, mas talvez de ver o seu filho formando, né? Então, sim, por isso essas parcerias também, elas são extensivas aos filhos dos colaboradores. Mas a Bolsa de Estudo, então, né? Esses colaboradores, eles podem pedir, né? E também uma super novidade, que a pós-graduação, que é algo que os colaboradores pediram bastante, ela está extensiva para todos os colaboradores, então não é mais subdividido por cargo, né? Hoje, qualquer colaborador que tenha o interesse pode pedir a Bolsa de Estudo, tanto uma graduação quanto uma pós-graduação. Inclusive, agora, em novembro e dezembro, é o período para solicitação, então aproveitem, né? Vão estudar, a Cocred está oferecendo esse benefício. E aí, só alguns critérios básicos, acho que também é importante a gente falar. Precisa ter um tempo de casa, né? Então, no mínimo 1 ano de casa, não pode ter advertências, tem que ter uma nota mínima no PGD, né? Então, são alguns pré-requisitos para estar solicitando essa bolsa. É um investimento para a empresa, para o colaborador, né? Porque aí leva para o resto da vida, né, gente? Certeza. Muito bom. Ó, eu vi também que no LinkedIn tinha muitas fotos de um curso de pós-graduação que alguns colaboradores estão cursando no Instituto PSEG. Também é uma bolsa de estudos ou é uma parceria com a cooperativa? Carla, me explica melhor como é que funciona. Qualquer um pode fazer essa pós? Carla e Bia vai me contando. A Bia vai me ajudando. É isso. Esse MBA foi um projeto idealizado pela nossa diretoria há mais de 4 anos e que a gente conseguiu iniciar esse MBA agora em agosto. E dentro desse MBA estão desde os analistas sêniores até os nossos gestores. É um MBA de cooperativismo, de crédito e agronegócio. Então, para conhecer um pouco mais sobre os nossos valores cooperativista e também conhecer um pouco do agronegócio, que é o nosso principal foco como cooperativa. E eu, inclusive, sou uma das alunas e eu estou amando a troca de... Eu brinco muito com o pessoal que está no MBA, que eu falo, pessoal, sou de humanas, tenham um pouco de paciência comigo. Mas, assim, está sendo uma experiência incrível, porque a troca entre áreas, porque eu estou com todas as áreas, eu não estou só no PA com esse MBA, eu tenho também pessoas na sede, como eu, que sou a Marília, que é de saúde também, exatamente. Então, assim, está sendo enriquecedor, é um programa 100% custeado pela cooperativa. E eu acho que é isso. Bia, quer me complementar com alguma coisa? Não, é isso mesmo, como a Cá disse, né? Você esqueceu alguma coisa? É muito mais que um projeto, foi um sonho mesmo, que a gente desenhou há alguns anos, né? E a gente foi construindo juntos, né? O pessoal aqui do RH, junto com a diretoria executiva, desenhando mesmo essa grade curricular para que seja do nosso jeitinho, né? O jeitinho Cocred, com aqueles conteúdos. E Bia, quando a gente estava conversando aqui sobre a Bolsa de Estudos, você falou sobre o Programa de Gestão de Desempenho. Você disse que a nota do PGD é condicionante para o colaborador obter a Bolsa de Estudos. Eu sei que muita gente fala aí sobre o PGD. Tem muito gestor que não leva muito a sério. Colaborador que não faz autoavaliação, enfim. Estamos no caminho. Tem que batalhar, né? Tem que batalhar. Porque o PGD é um programa importante, né? E essas avaliações ajudam em muitas decisões que são tomadas pela equipe de gestão de pessoas, é isso? Explica pra gente um pouquinho mais. É isso, Júlia. O PGD, né, esse programa, ele surgiu lá em 2021, foi quando a gente implantou ele de fato na cooperativa, mas esse ano também, agora no início do ano, a gente reformulou ele, né, então desenhamos novas competências de acordo com o que a gente espera desses colaboradores, o que a gente espera dos gestores, né, muito baseado nos valores, nos propósitos da Cocred. Então, a gente reformulou
reformulou, contratamos também uma nova plataforma, a Elofy, né, que tem nos ajudado bastante nesse processo. E é isso, né? Então, a gente está caminhando, como a gente conversou, a gente já teve um primeiro ciclo, né? Os ciclos de avaliação, eles acontecem de 6 em 6 meses, então o colaborador faz uma autoavaliação, né? Uma autoanálise daquilo que ele conseguiu entregar nos últimos 6 meses, quais foram as dificuldades dele. O gestor também faz uma avaliação desse colaborador, né? E, posteriormente, essa avaliação, eles agendam uma reunião one-on-one, né? Que é um momento de feedback para alinhar essas expectativas, né? Para desenhar, estamos aqui, quais os caminhos que a gente vai seguir juntos, né? Como eu, gestor, posso te ajudar e como você, colaborador, pode também melhorar as suas entregas ou continuar o que já está legal. Então, também foi uma novidade esse ano, a gente também estruturou essas competências para, de fato, formar os colaboradores naquilo que a gente espera, visando esse crescimento da cooperativa que a cada ano está cada vez maior, né? Então, é isso. Eu vejo que vocês querem investir mesmo no colaborador e, com isso, fazer, né, com que a empresa cresça. Sim. E isso é muito legal, ver que a empresa, lógico, quer crescer, mas quer investir, né, em quem está aqui dentro. Sim, que as pessoas fazem parte, tá? Elas estão no centro, né, Júlia? É então, isso, sem né? elas, a gente não consegue essa construção. Então, vamos aproveitar esse modelo cooperativista que incentiva a parte de desenvolvimento, como a Bia falou, a gente tem uma verba destinada bem alta para capacitação, treinamento e desenvolvimento dos nossos colaboradores, para cuidar dos colaboradores, que a Marília vai falar um pouquinho melhor na área de saúde. Então, são 2 pilares fundamentais, que é o desenvolvimento e o cuidado de pessoas. Ô, Bia, e tem 2 outros programas bem importantes aqui também, né? Isso, me conta. Isso, Júlia. Tem 2 programas, né? Esse ano a gente inaugurou o Líderes do Futuro, que também foi um projeto muito sonhado, muito desejado, que é visando mesmo esse crescimento da cooperativa nos últimos anos, né? E visando já capacitar os colaboradores para um futuro cargo de gestão, para uma futura cadeira, né? Então, a gente fez esse projeto, foi um projeto que teve um processo seletivo muito rígido, né? Alguns colaboradores acabaram ficando de fora, então a gente teve que selecionar mesmo esses colaboradores. Foi um programa de treinamento, de desenvolvimento, a fim de capacitar esses colaboradores, né? O Líderes no Futuro, ele não garantiu uma vaga de gestão, mas só participar do programa, eu acho que já é muito enriquecedor, né? Você tá ali, você conhecer a gestão de pessoas, você conhecer um pouquinho do outro lado, né? De como o seu gestor tem que se tratar, como que seria um futuro líder, eu acho que isso é o mais importante. Então, foi um projeto também que a gente teve feedbacks muito positivos. E um outro projeto também é a Academia de Líderes, né? A academia, sim, a gente já faz há 4 anos, que é esse treinamento mais amplo para todos os gestores da cooperativa, né? Então, participa gerentes regionais, gerentes de sede, gerentes de PA, coordenadores e analistas sêniores, né? Então, todo ano a gente faz a academia, que é um programa extenso de capacitações, né? Começa desde o início do ano e a gente vai trabalhando ao longo dos meses. E a gente sempre pega uma competência base, né? Então, de acordo com a pesquisa de clima, a gente identifica na onde a Cocred precisa melhorar, na onde a gente precisa trabalhar com esses gestores e, a partir disso, a gente desenha todo um programa individualizado para esses gestores mesmos, né? Então, esse ano o tema foi comunicação. Lá em janeiro, a gente fez um treinamento, né, de favoritismo. Logo depois, a gente passou também por um treinamento, uma capacitação sobre o nosso novo PGD. E agora, no final do ano, a gente está trabalhando bastante comunicação. Então, são 2 grandes projetos que a gente também tem e dá a possibilidade de todos os nossos colaboradores participarem. Mas agora eu quero falar sobre saúde, porque eu sei que vocês têm um programa de atenção e cuidado com a saúde dos colaboradores que é invejável. Pelo que eu já li, vocês fazem aqui um cuidado tão próximo que eu nunca vi em nenhuma outra empresa. E eu não estou falando só de investimento, não. Eu estou falando de cuidado mesmo com o profissional e com a família dele. É isso mesmo, Marília? Me conta um pouquinho. De fato, Júlia. Aqui a gente tem o setor de saúde e responsabilidade social, diferente das outras empresas que têm o setor de saúde mais para cumprir os protocolos de medicina do trabalho. A gente tem um trabalho bem diferenciado mesmo. O colaborador, quando ele está precisando de apoio de saúde, ele tem uma presença da pessoa do RH junto a ele, né? Atualmente, a Cocred, é importante falar, oferece 3 tipos de planos de saúde, entre eles a Apvida, a Unimed e a Sermed. Então, fica na prateleira, a partir da admissão, ele escolhe o plano de saúde que ele vai
gostar, que ele vai participar. E dentro desse plano, a gente sabe que todos os planos têm suas dificuldades, né? Mesmo que você está pagando, tem a dificuldade de agendar consultas, de, às vezes, conseguir algum exame. Então, o que a gente faz? O papel da saúde é que ele está para ficar próximo do colaborador nessas dificuldades. Então, qualquer problema que ele enfrente para agendar a consulta ou algum exame, a Cocred está aqui para fazer o apoio. Então, o que a gente tem? Trabalha eu e a Ana Carolina, né? Ela fica não, a Ana Carolina Santos está aqui, a Câmara, ela fica como apoio junto comigo. Então, o colaborador ele pode chamar a gente através do Teams, através do CSC, e não só quando não está aqui, a gente tem um plantão, que é o celular, a gente chama o celularzinho de plantão do saúde, né? Eu vou passar o número aqui, mas muitas pessoas já conhecem, que é o 16 98131 5559, porque na falta da gente estar aqui presente no dia a dia, durante a semana, no final de semana ele pode ter alguma intercorrência e pode precisar da gente. Então, por isso que a gente tem esse plantão. Então, não é porque está aqui durante a semana que vai acionar a gente, no final de semana ele vai ficar desamparado. Então, qualquer intercorrência que tiver com isso, a gente está no plantão também para apoiar. A gente teve, em média, agora, até o momento, 400 atendimentos aí de apoio só de consultas, de marcar consultas, exames e qualquer outra dificuldade que o colaborador enfrentou nesse período aí para agendar com os convênios. Marília, que legal, né? Ver esse apoio ao funcionário tudo de perto, assim, né? Eu queria saber um pouquinho mais dos programas que tem de saúde aqui dentro. Além desse que eu comentei, que é esse apoio próximo, né, ao colaborador e o familiar, a gente tem o PAP, que é o Programa de Apoio Pessoal. Ele é em parceria com a Auster, é um 0800 que a pessoa ela pode ligar durante os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Eu posso passar o número aqui também, que é o 0800 772 3456. Só para deixar um entendimento, esse tipo de atendimento com a Auster, ele não é um acompanhamento psicológico, ele é um acompanhamento quando a pessoa está precisando de aquele momento de desabafo, porque é o profissional que vai atender ele, vai acolher ele, mas ele vai deixar de atender ele ali a hora que encerrar o problema dele. Então, é uma emergência, né? É uma emergência mesmo. Então, a gente não utiliza ele para tratamento psicológico. Para isso, a gente também volta lá no apoio da consulta, que a gente faz pontual. Esse é mais uma questão de desespero, às vezes não tem com quem falar, apesar da gente também estar muito aberto para escutar os colaboradores, a gente está com o RH aberto, a saúde está ali toda hora, quem quiser conversar, seja no Teams ligando, mas às vezes a pessoa não tem intimidade, quer falar com alguém, ela pode ligar no PAP tranquilamente, é só passar o CPF, então eles já localizam o cadastro e a pessoa já pode fazer o atendimento. Ele é sigiloso, isso, a gente também recebe relatórios assim, só com quantidade, não tem nome, nada e nem o assunto. Então, isso é muito tranquilo, eu acho que é bem efetivo. A gente tem bastante colaboradores que já utilizaram e deram boas referências dele, devido ao atendimento mesmo, ao amparo que eles dão. São pessoas bem preparadas, pelo que a gente escuta dos colaboradores. Me fala um pouquinho sobre o programa de amparo à família, Marília. Quando um colaborador ou familiares de primeiro grau sejam diagnosticados com doenças graves, ele tem a oportunidade de passar por uma segunda opinião médica com médicos de São Paulo, seja do Einstein ou do Sírio-Libanês, até mesmo da Clínica Civil aqui em Ribeirão Preto, mas sendo uma pessoa de referência naquela doença que foi diagnosticada, para saber se aquele tratamento está correto, se aquele se os exames estão factíveis. Gente, isso é muito legal, Marília. Sim, assim, a gente já teve experiências, já utilizaram, os colaboradores ficam impressionados, porque nenhuma empresa acho que faz isso, né? Sim. Então, hoje a gente tem mais ou menos já as referências de algumas especialidades que são as mais comuns hoje de doenças, os cânceres, né, mais comuns. A gente já tem os profissionais que são os nossos especialistas lá em São Paulo, que a gente já encaminha e o familiar vai, consulta e pega a segunda opinião. Tudo isso custeado pela Cocred, tá? Que legal. Eu também não posso deixar de falar do projeto Acolher, que é o projeto para os colaboradores com deficiência. A Cocred, ela tem esse programa aqui para inclusão mesmo dos colaboradores, né? Seja para a parte virtual, comunicação, tudo que eles precisarem mesmo, desde quando eles são admitidos. Então, não é assim, quem entra no projeto Acolher. Não, a admissão a pessoa com deficiência, ele já é abrangido pelo projeto Acolher. Então, lá a gente tem a equipe profissional que atende eles, e através de acompanhamento de relatório com eles, e até mesmo com os deficientes que chegam até a gente faz as melhorias, tudo que precisa para deixar o ambiente de trabalho mais adaptado e mais integrado para
para ele, né? Acho que isso é o mais importante. A gente não pode deixar de falar que esse projeto ele foi tão visado que ele participou do book de boas práticas do sistema do Cicobi. Então, ele foi... a gente tem o CCS, né, o Cicobi, e dentro das boas práticas de várias singulares do sistema, a Cocred ela foi eleita para colocar o projeto Acolher lá dentro, como um diferencial mesmo. E ele faz muito sentido porque é através dele que muitas vezes chegam as dores dos colaboradores, porque às vezes no dia a dia não tem muita coragem de falar com a gente, apesar da abertura, mas os profissionais que são de TO, físio, fono, eles têm também mais essa sensibilidade também para detectar o que está faltando para eles. Então, acho que esse trabalho em conjunto enriqueceu, porque antes a gente que tinha um olhar um pouco menos de conhecimento na parte da saúde deles, os profissionais vieram para fortalecer realmente a necessidade e aí chegam os relatórios e a gente vai fazendo a adaptação. Mas, como eu disse, além dos profissionais, nós estamos ali todos os dias acompanhando, perguntando se está precisando de alguma coisa e tentando abranger o mais acolhedor possível. Acho que isso é o diferencial do Projeto Acolher, por isso que ele teve esse destaque. Olha, eu estando de fora, né? Eu aqui como apresentadora desse podcast e vendo todos esses benefícios, é muita coisa para o colaborador, né? Vocês tratam o colaborador como pessoa, né? Sim. Tem valor a pessoa e é muito legal, viu? Estou muito feliz em estar... Sim, muito legal estar aqui escutando todos esses benefícios que tem para vocês que estão aqui dentro. Muito bom. E eu estava lendo, Marília, um relatório de gestão de vocês, né? E encontrei uma frase muito interessante. Cuidar é mais do que um compromisso da cooperativa. É uma vocação. E é isso. Né? Resumidamente, é isso que eu falei. Resumidamente, é isso, Júlia, é isso. Além de tudo que a gente... eu trouxe até agora da parte da saúde, né? A gente também não pode deixar de falar da ajuda de custo que a gente dá para algumas necessidades dos colaboradores. A gente dá ajuda também, como eu te trouxe lá atrás, da questão de ajuda de consultas, mas também do apoio financeiro para algumas questões de exames não cobertos pelo plano, especialidades que não contemplam pelo plano. Graças ao fundo que as cooperativas são obrigadas a destinar alguns valores para tratar tanto a parte de comunidade, saúde e educação, né? E dentro dele a gente consegue remeter essas verbas para essas ajudas. Então, até o momento, a gente teve mais ou menos quase 40 mil aí já de apoio através do FATS entre medicamentos, exames e consultas. Eu acho que também não só a gente olhar para o colaborador depois de doente, a gente tem que olhar ele na preventiva, né? Olhar ele antes dele adoecer. Por muitas vezes a gente consegue diagnosticar, a gente tem gestores que trazem essas pessoas antes até mesmo de precisar uma intervenção médica, a gente consegue acolher. E além disso, a gente também tem a Gimpass, né? Que agora é o Hub, né? Que a Gi vai falar um pouco mais, que traz várias plataformas que a área de saúde tem, yoga online, psicólogos, alguns também fazem terapias em grupo dentro da plataforma, mas aí acho que a Gi vai poder trazer um pouquinho mais, porque eu acho que a prevenção é melhor do que o tratamento. Né? Cuidar para não adoecer, né? Isso é muito legal também. Gosto muito desse assunto, Gisele. Me conta aí um pouquinho. Eu gosto bastante também. Eu gosto de fingir que eu sou fitness, mas é só fingimento mesmo. Você finge? Eu finjo bem. Eu finjo todos de vez os em dias. Quando. É uma especialidade. Eu finjo de segunda a quinta, acho que... Tá bom, já tá bom, né? Acho que tá 4 bom, dias né? na semana Acho tá que tá ok, bom. 4. A gente pagou o Hub só, tá bom. A gente tem a Hub aqui na cooperativa, que é uma plataforma aí de bem-estar. E aí ela oferece academias como musculação, pilates, tem fisioterapia também, tem crossfit para aqueles que gostam de morrer. Então, eu particularmente não sou muito adepta do crossfit. Mas é uma plataforma voltada aí para o bem-estar do colaborador, que ele consegue fazer adesão baixando o aplicativo. Dentro do próprio aplicativo, ele faz o cadastro, ele cadastra o cartão de crédito dele e faz o pagamento por lá, escolhendo o plano. É possível fazer a inclusão também de até 3 familiares, né? Para que a galera possa aí entrar para a vida fitness e cuidar um pouquinho mais de si. E esse mês, galera, agora eu vou dar um recado importante. A Well Hub, ela tá com uma promoção de R$1 no plano básico deles, tá? Olha! Novembro e dezembro vai sair R$1 dentro da plataforma. Então, não tem desculpa para não começar a vida fitness, o verão tá aí. Então, não deixa para 2025. Não deixa, exatamente. A gente conseguiu fazer a inclusão também dos estagiários agora.
A gente acabou de divulgar para os estagiários, então, galerinha mais jovem aí também pode entrar para o mundo fitness. E é legal que lá também tem, né? Nutrição, alimentação Exatamente. saudável, meditação, né? Tem bastante variedade ali, né? Para quem quer se cuidar. Exatamente. E é muito importante, né, gente, a gente se cuidar. Eu me cuido, vou lá na academia todos os dias também, uso aí, ó, a Well Hub, super indico. E a gente está falando de prevenção, de cuidados com a saúde, né? Pensando em futuro, em construir um futuro com melhores oportunidades de saúde, de vida. E eu acho que é importante a gente falar também de previdência. Atualmente, 2,3 milhões de brasileiros contam com um plano de previdência oferecido pela empresa onde trabalha. Ainda é menos de 10% dos trabalhadores do setor privado. Mas esse número aumentou 3,4% desde que a Federação Nacional de Previdência Privada e Vida, a FENAPREV, passou a fazer esse levantamento em 2022. Isso demonstra que é um investimento importante. E a Cocred também oferece previdência privada. É isso mesmo, Gisele? É isso mesmo. Me fala quais são as condições aí. Tá, eu acho que eu vou fazer um comentário que a gente sempre escuta nas integrações quando tem um pessoal de negócios. É o melhor investimento que tem. Então, o pessoal de negócios, eles vêm, aí a gente, né, vai fazer a apresentação para os colaboradores, o pessoal de negócios vem e aí eles falam, não, gente, tem que fazer, porque eles entendem mais sobre investimento do que a gente, por exemplo, que é de humanas. A previdência privada da cooperativa, ela é um valor que o colaborador ele vai fazer um complemento aí de investimento na sua aposentadoria aí que é disponibilizada pelo INSS, né? Então, ele vai fazer o resguardo desse valor. A cooperativa, ela faz o aporte de até 4% sobre aquilo que o colaborador investe. Então, se eu invisto 1%, a cooperativa faz 1%. Se eu invisto 4%, a cooperativa também faz 4% em cima. Então, é uma rentabilidade aí de 100% em cima de investimentos. Você não vê isso em nenhum outro tipo de investimento. Obviamente, é um investimento a longo prazo, é um investimento para você poder se aposentar, ter aí uma velhice um pouco mais tranquila. Então, esse é o foco da previdência privada. Sem contar com os juros, né? Exatamente. Vai rendendo, exatamente. E ainda tem a questão dos colaboradores que têm mais de 5 anos de cooperativa. Para esses colaboradores, tanto a parte dele, que ele investe dentro da previdência privada, quanto o aporte feito pela cooperativa, ele é resgatado 100%. Então, quando ele sai daqui, se por algum motivo ele sair da cooperativa, esse resgate é 100% dele, porque é uma forma da empresa também reconhecer o esforço que ele fez nesse período e cooperou aí para que a cooperativa pudesse crescer e se desenvolver. Então, é muito legal. Pessoal, façam adesão. A gente acabou de ter o período de adesão, um dos nossos períodos março e outubro, né? Então, a gente acabou de ter, a gente vai ter março de novo, a gente faz uma live para explicar um pouquinho mais no detalhe sobre esse assunto. E para os colaboradores entrantes na empresa, também é possível fazer adesão na integração. Então, depois da integração, já faz adesão e já começa a investir. Para os que estão aqui, março e outubro, a gente abre a janela aí de adesão. Não tem nem o que pensar, tem que investir, gente. Se eu estivesse aqui como colaboradora, eu investiria sim, tem que investir. Que delícia de bate-papo aqui, né? Nós, mulheres, um bate-papo especial para os colaboradores. E eu queria saber se tem mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer, falar. Vamos Faltou lá. alguma coisa? Me contem, me fale. Bom, Júlia, muitos colaboradores me procuram aqui na cooperativa perguntando, Ana, o que eu faço para participar de recrutamento interno? Me dá uma dica de entrevista. Como eu faço, né, na hora de falar com vocês, falar com o meu gestor? Quero crescer aqui dentro. O que eu preciso fazer? Então, eu acho que a dica final que eu quero deixar aí para os colaboradores é que eles invistam na carreira, né, pensando aí em todos os benefícios que a gente tem, mas que demonstrem isso também para a gestão, para o RH, o quanto eles querem crescer, onde eles querem chegar aqui dentro, qual é o interesse de departamento deles. E até pensando nesse movimento, no próximo mês nós vamos divulgar o nosso novo banco de talentos interno para 2025. Pensando nas oportunidades que a gente tem aqui na cooperativa, todas as vagas que a gente abrir a partir do próximo ano, a gente vai continuar com esse modelo de procurar primeiro no banco de talentos interno. Então é imprescindível que todos tenham o seu cadastro de currículo, né? E que façam isso constantemente. Então, fez um curso, uma pós-graduação, você precisa atualizar no seu currículo. E lá nós também vamos deixar agora um campo, né, que isso vai ser novidade, para que as pessoas possam falar das áreas que ela tem interesse. Então, olha, RH, eu tenho interesse de migrar para X área, quero ir para o comercial, quero ir para o RH, né? Inclusive, a gente indica
E tem muitas pessoas aqui, né, mais uma vez falando de carreira, para a gente comprovar que isso de fato acontece, tem muitas pessoas aqui na cooperativa hoje que entraram como estagiários e hoje estão em posições de gestão. Né? Então, apenas reforçando que é importante que demonstrem esse interesse. Então, para o próximo ano, a gente conta aí com a inscrição de todos os colaboradores no nosso banco de talentos interno. No comecinho de dezembro, a gente já deve divulgar isso pela GUP, ok? Acho que para completar essa fala da Ana, do quanto a gente tem crescimento aqui na cooperativa, no último ano a gente movimentou cerca de 216 colaboradores dentro da cooperativa. E tudo isso em recrutamento interno, promoção, mérito, os estagiários e aprendizes que também foram efetivados dentro da cooperativa. A gente está falando aí de 1/3 dos nossos colaboradores que foram movimentados de carreira dentro do nosso negócio. Então, para mim é um dado que me traz muito orgulho, ouvir as meninas falarem também me traz muito orgulho da gente e tal, então era só para complementar a frase da Ana aí, de que sim, tem carreira na cooperativa, é possível, e o colaborador tem que se inscrever aí na GUP, fazer a parte dele para poder crescer dentro do nosso negócio. Muito legal, meninas, muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Essa troca de ideias. E eu tenho certeza que você, colaborador, gostou, né, desse bate-papo. E se você ficou com alguma dúvida, não fique com medo, entre em contato com as meninas, tá bom? Para tirar qualquer tipo de dúvida. Muito obrigada a todos vocês que assistiram o MesaCast. A qualquer hora a gente pode voltar, hein? Fiquem ligadinhos. Beijo! Tchau!